O livro é A Visão e as Previsões de José Lutzenberger. Reúne uma série de textos do próprio Lutzenberger. É uma edição luxuosíssima, com fotos incríveis, Parque Itapuã, barará, tem imagens incríveis. E foi organizado pela Lúcia Brito, que é uma jornalista, e tem uma abertura do Peninha. Eu vou ler um trecho dessa abertura, porque o Lutz foi tão grande e fez tanta coisa que a gente, às vezes, perde um pouco assim, da linha do tempo de tudo o que ele fez. Então, ele faz aqui, brevemente, eu vou ler uns trechos só para situar todo mundo. Então, vamos lá, para a gente ficar na mesma página. Então, ele começa falando do pai, e de como chegou ao Brasil, Porto Alegre, e aí o Lutz cursa agronomia, não é? E depois ele vai fazer 2 semestres complementares nos Estados Unidos, onde se especializou em ciência dos solos e agroquímica. Quando volta ao Brasil, ele começa a trabalhar na Companhia Rio-Grandense de Adubos, que, apesar do nome, estava vinculada a uma transnacional francesa. A hipótese de Gaia, a doutrina segundo a qual o planeta é um organismo vivo, no qual tudo está conectado, ainda estava distante dos seus horizontes, até porque só seria desenvolvido em 1979, pelo cientista inglês James Lovelock e pela bióloga Lynn Margulis. Bom, de todo modo, esse livro é um trombolho, né? Não é para pegar e segurar, mas é bonito, assim. Vamos lá. De todo modo, essa visão holística ficaria ainda mais distante da vida e das atividades de Lutzenberger quando, em 1957, ele foi para a Alemanha. Lutz havia recebido ofertas de trabalhos de mais de uma multinacional e, como ele mesmo contava, optou pela BASF, porque, naquele tempo, diferentemente das outras empresas, essa ainda não apostava fortemente na produção e comercialização de agrotóxicos, mas apenas em adubos químicos, que ele ainda não via como tão nocivos. Pela empresa, Lutz foi transferido, a princípio, para a Venezuela, onde nasceu a filha Lili, que, aliás, está aqui hoje, e, a seguir, para o Marrocos, onde nasceria a segunda filha, Lara. E, então, fez-se a luz, e de forma ruidosa. Esse é o texto do Peninha, né, que ele tem que botar uma coisinha assim. Em 62, a bióloga norte-americana, já citada aqui, Rachel Carson, lançou o explosivo Primavera Silenciosa, livro que foi um grito de alerta e um libelo contra o uso cada vez mais maciço de agrotóxicos, dentre eles o famigerado DDT. As grandes empresas do setor, lideradas pela DuPont, a maior produtora de DDT, iniciaram uma campanha difamatória contra Carson, repleta de fake news e relatórios manipulados por cientistas inescrupulosos. Esse jogo, né, vem desde que o samba é samba, né? Ainda assim, o livro teve um impacto estrondoso na mídia e entre a população dos Estados Unidos. A cruzada insultuosa contra Rachel Carson indignou Lutzenberger, mas foi só quando estava no Marrocos e a BASF entrou com força no ramo da produção de agrotóxicos que ele atingiu o ponto sem retorno e se demitiu de um emprego bem pago e de uma carreira bem-sucedida. Só então, de volta à cidade que amava desde pequeno, ele iria, de fato, se dedicar à luta ambientalista. Eu pulo um trecho. A luta só começou de fato quando, estimulado pelo preservacionista Augusto Carneiro, Lutzenberger se tornou a principal voz da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, fundada em março de 71, e que, por muito mais do que a UPN de Hustler, daria início efetivo à militância ecológica no Brasil, não com suspiros, mas com uma retumbante sequência de estrondos. O ribombar original ecoou em março de 72, quando a empresa norueguesa Borregaard
instalou sua infame fábrica de celulose na margem direita do Lago Guaíba, em frente a Porto Alegre. Antes do ruído, porém, veio o cheiro. O odor fétido de repolho podre exalado pela fábrica empestava a capital e levou a população a unir-se contra ela. Mas foram as entrevistas iradas e a voz estridente de Lutz e dos demais membros da HPAN que, de fato, surtiram efeito. Então, no final de 73, o secretário da Saúde do Estado foi pessoalmente interditar a usina, jogada num ciclo de sanções que resultaram em rígidos controles ambientais e, mais adiante, na própria nacionalização da empresa, que passou a se chamar Riocel. Embora aquela luta tenha redundado em uma série de ações em defesa do Guaíba, que incluíram a criação da Reserva Biológica do Lami, em 75, do Parque Estadual do Delta do Jacuí, em 76, e do magnífico Parque Estadual de Itapuã, 73, que antecedeu ambos e foi uma das maiores conquistas de Lutzenberger, a verdade é que, de certa forma, ela marcou uma nova guinada na trajetória de Lutz. Essa mudança se deu em duas direções quase opostas. Em primeiro lugar, foi com base naqueles anos de luta junto à HPAN que ele lançou, em 76, o seu primeiro e mais bem-sucedido livro, o Manifesto Ecológico Brasileiro, O Fim do Futuro, que o consagrou como líder do movimento ambientalista no Brasil e lhe garantiu reconhecimento internacional. Por outro lado, também marcaria seu progressivo afastamento da HPAN, pois, no início dos 80, aceitou o convite da Riocel para ser consultor da empresa. Começou, então, a confrontar e a ser confrontado pelos novos membros da associação. Eu tinha separado ainda outros trechos aqui, inclusive o momento em que ele aceita ser ministro do Collor e que deixa como legado essa reserva dos Yanomamis, entre outros, mas já está longa demais a minha leitura. Eu recomendo o livro fortemente, é muito bonito, muito interessante, e custa carésimo, mas tem na HPAN, não, na Amazon, na HPAN é ótimo. Então tá, é isso então, o texto é do Peninha.